Então, já se passaram alguns meses desde que o adoravelmente bizarro youtuber Zach Friedman lançou seu sistema de organização Gridfinity, e eu não sei sobre você, mas como você pode ver olhando ao redor aqui, eu tenho trabalhado duro para aplicar o Gridfinity em toda a minha vida. E neste vídeo, quero compartilhar com você algumas das dicas, truques e palavras de sabedoria que eu criei depois de centenas de horas e quilos de filamento dedicados a este grandioso projeto. Dica número 0, a magia do código aberto, comunidade, variedade e inovação. Entrarei nas verdadeiras dicas e truques em um instante. Mas primeiro, quero salientar que a Gridfinity não é apenas um padrão para criar organizadores. É um padrão de código aberto e que já tem uma comunidade se desenvolvendo em torno dele. Para aqueles de vocês que não estão por dentro, alguns meses atrás, Zach Friedman lançou o incrivelmente código aberto sistema Gridfinity, uma jogada bastante ousada, considerando que ele estava efetivamente construindo sobre o sistema fechado e pago para download de Alexander Chappell e transformando-o em um de código aberto que qualquer um pode usar e construir gratuitamente. Parabéns para você, Zach! Eu adoro o trabalho do Alexander e seus vídeos, mas devo dizer que, horas após o Zach lançar seus arquivos de código aberto, tornou-se um estudo de caso sobre os benefícios de abrir o código do projeto. Enquanto a comunidade do Alex teve que esperar pacientemente pelo Alex para lançar até novos tamanhos de caixa, ou sofrer por meses ou anos com decisões de design que o Alex fez para se adequar à sua própria oficina, como dimensões não quadradas, em poucas horas uma comunidade inteira de base surgiu em torno do Gridfinity, incluindo uma comunidade no Discord, uma rica biblioteca no Tangs e um subreddit e muito, muito mais. Zach fez um vídeo de acompanhamento mostrando alguns dos melhores designs criados pela comunidade, incluindo muitos que superaram até mesmo sua própria imaginação criativa e às vezes assustadora. Em resumo, em apenas algumas horas, essa versão de código aberto da ideia do Alex superou em muito mais de 2 anos da própria inovação do Alex, e estamos apenas começando. Agora, isso não é de forma alguma uma acusação contra o Alex. Francamente, ele é mais homem, engenheiro, criador e videógrafo do que eu jamais serei. É apenas um fato simples, que 1000 cérebros são melhores do que um cérebro. Não importa o quão encantadoramente suíço esse cérebro possa ser. Então, nessa nota, a dica 0, se você me permitir, é ter certeza de que você se junte à comunidade no Reddit e Discord. Porque há muitas pessoas lá fora que podem ajudá-lo com seus próprios designs e tenho certeza de que você tem muito a contribuir. Atualmente, alguns de nós estão planejando um diretório mais organizado para encontrar peças Gridfinity no novo Gridfinity.xyz, liderado pela comunidade, mas há muitas outras maneiras de ajudar. O que me leva à dica 1: gere seus próprios recipientes vazios. Ok, chega de preliminares quase dicas, vamos ao penetrador. Uma das coisas realmente legais sobre o Gridfinity ser tão open source é que não precisamos esperar por Alex, Zach ou qualquer outra pessoa para criar novos designs se precisarmos deles. Na verdade, nem mesmo precisamos projetá-los nós mesmos porque, acredite ou não, já existem vários recursos e arquivos diferentes disponíveis para você gerar seus próprios recipientes vazios, mesmo que você não tenha nenhuma habilidade de design discernível. Claro, mesmo em seu vídeo original, Zach apontou que seus designs são totalmente paramétricos, o que significa que você pode modificá-los diretamente no Fusion 360, que você pode baixar gratuitamente se for um criador. E sim, isso é verdade. Descobri que a versão do Fusion 360 estava faltando algumas capacidades, como remover o rótulo. Não sou um verdadeiro criador, então não tenho habilidades no Fusion para navegar nas funções de edição. Felizmente, um usuário chamado simplesmente Jamie no Printables foi em frente e converteu o Gridfinity em uma biblioteca OpenSCAD, permitindo que você gere caixas, placas base e muito mais diretamente no software OpenSCAD. Para aqueles de nós que não estão super confortáveis com o Fusion 360 ou que são apenas preguiçosos, também isso é incrível porque significa que você só precisa editar alguns parâmetros e você é capaz de gerar qualquer tipo de caixa ou placa base que seu pequeno coração desejar, pelo menos para os básicos.
No começo, tive problemas com as camadas superiores, mas Jamie tem sido muito rápido e responsivo em melhorar os arquivos e atualizá-los no GitHub e no Printables. Então, se você não está vendo os tamanhos que você quer, vá em frente e confira este recurso incrível. Dica 2. Crie seus próprios recipientes personalizados. Ok, isso é legal, mas e se você não quiser apenas mais um recipiente vazio? Quero dizer, afinal, a magia do Gridfinity reside na ideia de que não se trata apenas de armazenar mais coisas. Trata-se de exibir suas coisas da maneira mais eficiente possível para que você possa realizar mais projetos. E claro, enquanto existem toneladas de designs sendo carregados todos os dias para um número crescente de ferramentas, bastões de cola, bugigangas e coisitas, você quase certamente terá algumas ferramentas que ninguém mais no ecossistema Gridfinity possui. Felizmente, JDags da Printables tem o que você precisa. JDags carregou uma biblioteca de caixas Gridfinity preenchidas para suas necessidades de personalização. Para que serve uma caixa preenchida, você pergunta? Ótima pergunta. Veja, com uma caixa preenchida, tudo o que você precisa fazer para personalizar é criar um recorte no formato que você quiser. Efetivamente, você precisa desenhar a ferramenta que deseja usar na caixa Gridfinity, e então usar um modificador booleano no Blender ou funcionalidade similar em outro software para subtrair essa forma da caixa preenchida. Caramba! Você pode até ter sorte e descobrir que alguém já criou um modelo da sua ferramenta, mas lembre-se de aumentar um pouco as dimensões, porque você não quer que ela se encaixe exatamente na sua caixa Gridfinity. A propósito, se você quiser ver um exemplo deste método em ação, certifique-se de conferir este prático suporte para paquímetro que eu fiz baseado nos arquivos de JDags, porque ao contrário das dúzias de caixas para paquímetros disponíveis, ele se encaixa em uma gaveta, mas também mantém o paquímetro de lado, ocupando metade do espaço que ocuparia se estivesse deitado. Ele também coloca o paquímetro em um ângulo suave, tornando-o mais conveniente para retirar. E não, eu não apenas derreti um buraco no fundo do meu com um isqueiro, porque meu protótipo não se encaixava e eu não queria desperdiçar mais filamento. Dica 3. Diâmetro do bocal. Originalmente, Zach recomendou o uso de um bocal de 0,6 ou menor. Provavelmente porque é isso que todos os jovens modernos estão fazendo depois que Thomas Sandlund efetivamente cancelou os bocais de 0,4 mm algumas semanas atrás. No entanto, muitos na comunidade, incluindo eu mesmo, tiveram ótimos resultados usando bocais de até 0,8 mm, desde que usemos o novo recurso de geração de perímetro Arácnido Cura ou Prusa Slicer Alpha 2.5. Agora, caso você não saiba, Arachne faz um trabalho muito melhor ao lidar com perímetros finos, adaptando a extrusão durante a impressão, o que é ótimo para impressões de paredes finas como as caixas de Gridfinity. E claro, um bocal maior significa que você pode imprimir mais recipientes Gridfinity mais rápido, especialmente se você imprimir com alturas de camada de 0,4 mm, como eu tenho feito. Agora, embora seja possível imprimir com um bocal maior e uma altura de camada maior, eu quero alertá-lo sobre algumas coisas importantes. Primeiro, porque os recipientes Greenfinity têm muitas superfícies grandes e planas, especialmente à medida que ficam cada vez maiores, você precisa ser particularmente cuidadoso com o preenchimento e as camadas. Inicialmente, imaginei que iria o mais baixo possível com o preenchimento, já que as peças não precisam de tanta resistência, mas isso foi um grande, plano e mal formado erro. O que acabou acontecendo foi que minha primeira camada de preenchimento se deformava e fazia todo tipo de coisa estranha, enrolando para cima e ficando presa na cabeça de impressão. E isso levou, no melhor dos casos, a acabamentos de superfície terríveis, e no pior dos casos, a grandes saltos que causaram a falha de impressões inteiras. A solução para isso foi simplesmente aumentar o preenchimento para 15% para ajudar a primeira camada superior a ser aplicada de maneira suave como manteiga. O que me leva à minha segunda dica dentro de uma dica. Não se concentre nos números aqui. Para o primeiro, honestamente, em 70% das caixas que eu imprimi, eu estava usando camadas demais para o topo e o fundo. Provavelmente estou tão habituado a imprimir com alturas de camada de 0,2 mm que não refleti sobre configurações de 3 e 4 camadas para cada uma delas. Mas então eu tirei as caixas das impressoras e elas tinham peso, um peso sério.
Ah, e eu comecei a ficar sem carretéis de filamento. Foi só então que eu fiz as contas e percebi que entre 4 camadas inferiores e 4 superiores, eu estava basicamente imprimindo com 3,2 milímetros de plástico sólido para a parte das caixas que não precisa de força alguma. Ao aumentar o preenchimento para 15%, recomendo reduzir as camadas superior e inferior para no máximo 3. Seu bolso agradecerá. Dica número 4, alguns gostam quente. Gridfinity é um deles. Pessoalmente, eu sou um daqueles caras que não imprimem mais quente do que o necessário e geralmente me vejo imprimindo plá a 190 graus para evitar que ele se desfie. No entanto, há um forte argumento para imprimir essas caixas muito mais quente do que você está acostumado. Primeiro, há a questão de usar um bico maior, o que significa mais filamento passando em menos tempo, o que significa que você vai querer mais calor para garantir que o filamento derreta completamente. Eu obtive mais sucesso no topo da faixa, 220 graus, e perdi alguns bons 100 gramas de filamento para temperaturas mais baixas. Além disso, há a aderência entre camadas, sobre a qual falarei mais em um segundo, mas, por enquanto, farei o que todos os pseudocientistas preguiçosos fazem e te encaminho para alguém que realmente se esforça para fazer sua própria pesquisa. Im Stefan, do controle numérico computadorizado Kitchen, fez experimentos incríveis para determinar as melhores temperaturas de aderência entre camadas para o PLA. Ele descobriu que, até certo ponto, temperaturas mais altas na faixa de 215 graus Celsius ou mais levam a uma melhor aderência entre camadas. Mas e o encordoamento, você pergunta? As caixas de Gridfinity não são tão complexas e, na maioria das vezes, um pouco de encordoamento é muito melhor do que caixas desmontáveis. Além disso, você pode se livrar desse encordoamento com um secador de cabelo ou ignorá-lo, pois ele não interfere na usabilidade das caixas, diferente da separação de camadas. Dica 5. Filamento. Não sei vocês, mas quando vejo um grande projeto como o Gridfinity, onde a qualidade de impressão não é tão importante, penso imediatamente, uma chance de finalmente usar todo aquele filamento ruim que nunca usaria para um cliente pagante. Calma lá, Sally. Apesar do Gridfinity não exigir muito da impressora, há algumas preocupações que me fizeram desperdiçar mais de 1 quilo de filamento tentando imprimir e reimprimir caixas. Primeiramente, há o problema que mencionei, a aderência entre camadas. Como algumas partes das nossas caixas terão apenas uma camada quando impressas com um bocal de 0,8 milímetros, é crucial usarmos um filamento que não tenha problemas de aderência entre camadas. Eu tinha 2 filamentos diferentes, que eu sabia serem problemáticos, e ao retirar as caixas da placa de construção, as camadas se separaram mais rápido do que um casal de celebridades. Para alguns filamentos, aumentar o calor ou diminuir a velocidade do ventilador resolve, mas para outros, não funciona. Nesses casos, guarde o filamento para impressões onde a aderência entre camadas seja menos crucial. Definitivamente você não quer que essas camadas se separem ao levantar uma caixa cheia de centenas de pequenos parafusos sobre um tapete bem grosso. A seguir, temos a aderência da cama. Como Zach mencionou, caixas maiores podem se deformar, prejudicando seu encaixe nas grades ou o encaixe das próprias grades. Isso pode ser resolvido com as soluções do PLA, bastões de cola, reduzindo a velocidade do ventilador e uma cobertura. Recomendo que você ajuste essas coisas antes de imprimir caixas maiores, pois usar uma borda não é prático para uma impressão como uma caixa Gridfinity, e remover essa saia seria um pesadelo. Além disso, eu tinha rolos de filamento que, independentemente da temperatura, entupiam com as retrações necessárias para imprimir as placas de base, desperdiçando muito filamento e causando frustração enquanto eu esperava ter placas suficientes para organizar minhas coisas. No final das contas, embora o Gridfinity pareça uma ótima maneira de usar filamento de má qualidade, descobri que é melhor se comprometer a comprar mais do material bom. Quer dizer, todo o sistema de organização Gridfinity é gratuito e de código aberto. Então, o que são 20 ou 50 dólares em filamento? Vale mencionar que tive mais sucesso com o PLA Overture acessível disponível na Amazon, não a versão Pro, mas a regular, ou até o Eco PLA por R$ 17,99. Agradeceria se usasse meu link de referência na descrição para apoiar o canal. Dica 6. Paralisia por análise.
Em seu vídeo, Zack brinca que ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, 4K 120 frames por segundo. Como muitos de vocês, tenho transtorno obsessivo-compulsivo, 8K, 1 Gbps. Então, o conselho do Zack de não se preocupar com a paralisia por análise e apenas imprimir novamente se mudar de ideia não me confortou muito, dado o meu transtorno obsessivo-compulsivo. Pensei em diferentes formas de codificar minhas caixas com cores e até tentei planejar um ROI G. Vibração do arco-íris BIV, só para perceber que a modularidade deste sistema tornava inevitável parecer o vômito do meu filho pequeno pós-Halloween. Então, optei por um esquema de cores temático, usando uma cor específica para cada tipo de ferramenta no meu sistema Gridfinity. A beleza do Gridfinity é que as caixas são modulares e podem ser retiradas, movidas e reorganizadas, sem a necessidade de colocá-las de volta no mesmo lugar todas as vezes. Enquanto trabalha em um projeto de marcenaria, você pode querer ferramentas específicas mais à frente. Ou após uma bronca da esposa ou companheira, você pode decidir maneirar nas ferramentas de verdadeiro homem e guardar as pinças mais para trás na gaveta para economizar dinheiro em um possível divórcio. O ponto é, se você definir cores com base no tipo de ferramenta, não só evitará ficar louco toda vez que ver esquemas de cores, mas também será capaz de encontrar ferramentas mais rápido e facilmente, porque saberá que cor deve procurar, mesmo que seus olhos estejam cheios de vapores de acetona e serragem. Você poderia, por exemplo, escolher ferramentas de aquecimento roxas, coisas esguichantes azuis, meninos pontiagudos verdes, essas nozes amarelas, esses parafusos laranjas, coisas que batem durante o dia vermelhas. Compreendo que a lista permanecia organizada por cores. Não, eu não estou arrependido, sim, eu inventei coisas que batem durante o dia. E não, eu não vou explicar a lógica porque, claro, cada configuração de Gridfinity é tão única, ilógica e nerd quanto seu proprietário faz ser sua própria ninguém, mas precisa entender sua lógica. Apenas diga a eles para apreciar as cores bonitas, a arte está no olho de quem vê. Falando de arte, se você está gostando deste vídeo e quer me ver fazer mais deles em vez de desistir como 99,9% dos novos canais do YouTube, a melhor maneira é se inscrever e deixar um comentário abaixo sobre outro tópico que gostaria de ver. Honestamente, não me faltam ideias para criar mais vídeos. A única coisa que me impede é a incerteza se alguém mais quer vê-los. Então me deixe saber que eu não estou completamente louco se inscrevendo. Dica número 7, tamanho não é tudo. Eu queria imprimir uma base grande na minha CR10 e depois imprimir as menores para preencher os espaços restantes. Mas no final, desejei ter escolhido algo menor por duas razões. Tive alguns problemas sérios com bicos entupindo em certos filamentos, como mencionei anteriormente. As maiores placas base eram de 7x7 ou algo assim, e eu perderia 2 ou 3 horas e algumas dezenas de gramas de filamento antes que elas entupissem. Claro, eu usei o incrível tutorial do Stefan para continuar impressões falhadas para consertar algumas delas, mas em algumas eu falhei em corrigir meu erro. Depois tem as coisas irritantes como a deformação durante a impressão, quebrando quando você as tira da cama ou a cola quente, secando antes de você perceber que um canto está 1 milímetro fora do lugar, o que significa que nenhum dos compartimentos se encaixará corretamente naquela placa base inteira. Dica extra: certifique-se de colar as grades perfeitamente quadradas, porque a cola que seca mais devagar e a paciência são melhores do que a cola rápida e a impaciência típica dos millennials. Ao imprimir os menores, notei como as placas do Gridfinity se encaixam bem e as bordas têm metade da largura das divisões internas. Gênio! Considerando que os menores imprimem melhor, são menos problemáticos se falharem e menos incômodos se colados um pouco tortos, em retrospectiva, eu preferiria ter dividido minha gaveta enorme em várias menores, em vez de tentar maximizar a cama de impressão. O que é uma boa transição para dica número 8? Imprima uma peça de cada vez, até ter certeza. Como você notou pelas minhas dicas, eu tive muitas falhas de impressão enquanto descobria as configurações exatas para imprimir essas caixas com cada um dos meus tipos de filamento. Além disso, sempre existem as irritantes falhas de impressão cotidianas que ocorrem naturalmente na impressão 3D. O filamento fica preso no alimentador, o sensor de fim de filamento falha, o bico entope, ou os deuses da impressão 3D decidem te afrontar.
Queria fazer uma cena dramática em câmera lenta, jogando todas as minhas impressões 3D falhadas fora, mas não queria que minha esposa me deixasse ao ver quanto gastei em filamento este mês, então descartei a maioria antes que ela visse. Gosto de vocês, mas gosto mais dela. O ponto é, na minha empolgação para transformar toda a minha vida em grade, comecei a encher toda a minha cama de impressão com o máximo possível de caixas de uma certa cor, apenas para acordar de manhã com 700 gramas de lixo inútil. Em retrospecto, eu deveria ter impresso poucas peças por vez, com calma, até ter tudo perfeitamente ajustado. Teria economizado apenas 20 ou 30 dólares, mas o que são mais 1 ou 2 dias de espera? Especialmente porque sinto que minha configuração de Gridfinity nunca estará totalmente completa, e estarei imprimindo melhorias e mudanças nos próximos meses. Então aí está, minhas 8 dicas mais ou menos para melhorar seu sucesso com o Gridfinity. Adoraria ouvir nos comentários abaixo, esqueci de algo? E novamente, quero lembrá-lo, se você gostaria de me ver tentar fazer mais vídeos como este, por favor, inscreva-se e deixe um comentário me dizendo que eu deveria continuar. Obrigado por assistir e feliz impressão 3D.